Você já teve aquela sensação de que o cronograma estava andando bem, até que uma única atividade atrasou e puxou todo o resto para trás? O cronograma não é só uma lista de tarefas, ele é uma teia de dependências. E se você quer controlar prazos, precisa entender como cada ação impacta o todo. Eu demorei para entender isso na prática. Achava que bastava colocar as atividades e datas no Excel e pronto. Mas cronograma não é data, é lógica. É a sequência certa das atividades e o entendimento de quem depende de quem. O cronograma nasce da EAP, Estrutura Analítica do Projeto, e por sua vez nasce do escopo. Em outras palavras, o cronograma é a EAP no tempo. Ele transforma o que fazer em quando fazer. Por isso, se a EAP está confusa, o cronograma também estará. Toda atividade tem relação com outra. A que vem antes é predecessor. A que vem depois é o sucessor. E essas conexões podem mudar o comportamento do cronograma. Podemos ter término-início, uma atividade precisa terminar para outra iniciar, início-início de duas atividades que precisam iniciar simultaneamente, término-término, duas atividades que precisam terminar simultaneamente, e início-término, uma atividade precisa iniciar para outra terminar. Algumas dependências são técnicas, como por exemplo na construção civil, o concreto precisa secar. Outras são de gestão, escolhidas pelo gerente, arbitradas. E tem aquelas que são externas, fora do nosso controle. Saber distinguir isso faz toda a diferença. Sequenciar é organizar na ordem certa e definir a duração real de cada tarefa. Não é o tempo ideal, é o tempo possível. Quando somamos tudo isso, nasce o que chamamos de cronograma. Bom, e para acompanhar o avanço do cronograma, entram os marcos, também chamado de milestones, que são como checkpoints, que não são necessariamente uma atividade, uma ação, mas mostram para a gente o progresso. São as barreiras no caminho. Eu gosto de pensar que o milestone ele é como ele me ajuda a me localizar no tempo dentro do meu cronograma. Dentro do cronograma existe uma linha invisível, né, que chamamos de caminho crítico. É a sequência de atividades sem folga. Se uma atrasa, o projeto todo atrasa. É poderíamos dizer, né, que é como o coração do controle de prazos. E projetos maduros, escritórios de projetos maduros, além de olhar para o caminho crítico, olham também para o caminho subcrítico, que é aquele que ainda tem uma folga mínima, mas tem um altíssimo risco, uma altíssima probabilidade de virar um problema um dia. Para calcular o caminho crítico de qualquer cronograma, usamos 4 conceitos, né? Early Start, ES, Early Finish, EF, Late Start, LS e Late Finish, LF. Quando o ES é igual ao LS e o EF é igual ao LF, não há folga. É assim que a gente descobre qual é o caminho crítico, né, o que é realmente crítico dentro do cronograma. As outras atividades, elas têm folga e aquele respiro de tempo, né. Mas lembre-se, né, esse respiro, essa folga, ela precisa ser administrada e o cronograma é vivo. Se o projeto muda por qualquer razão, muito provavelmente o caminho crítico também vai mudar. E um outro ponto bem importante é que tem falado muito sobre gestão de risco nos projetos, né? Mas uma maneira de encontrar os maiores riscos é olhar para o caminho crítico, né? É lá que mora basicamente a vulnerabilidade do cronograma. Aliás, diria mais, não só o caminho crítico, mas os próprios caminhos subcríticos. São esses caminhos ou essas atividades que podem comprometer o tempo, né. Então, no vídeo 11 da série Gestão que Conecta, nós vamos ver sobre análise de risco, gerenciamento de risco nos projetos, mas já fica aqui uma recomendação de que uma maneira de encontrar os maiores riscos para o tempo do projeto é olhar para o caminho crítico e os caminhos subcríticos. O bom gerente de projeto não é aquele que faz tudo rápido, é o que entende onde colocar a energia, os recursos de uma maneira eficaz, né.
dominar e eficiente. Dominar o cronograma é como dominar o prazo realmente do projeto. Para quem quiser ver sobre o cálculo do caminho crítico na prática, no vídeo 8 eu fiz um demonstrativo de como calcular o caminho crítico em um arquivo do Excel. Este arquivo, claro, não substitui os softwares que existem, principalmente o Microsoft Project, porém pode ser uma alternativa para quem ainda não tem uma licença disponível. E se você chegou até aqui neste vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, porque isso ajuda muito o canal a crescer.